Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje o vídeo é um bocadinho diferente, não é só um bocadinho, é um bocadão diferente. Ele não será uma crítica, nem será uma lista com sugestões de filmes, mas sim uma reportagem, não é bem reportagem porque eu não sou repórter, mas podemos apelidar reportagem. Pronto, uma reportagem, entre aspas, sobre ícones do cinema que desapareceram. São ícones de cinema que faziam parte da sétima arte, com filmes que nos marcaram e que de repente desapareceram da área, deixaram de dar notícias, deixámos de os ver em filmes e em séries. E pronto, esta será uma rubrica na qual eu vou me debruçar sobre o que aconteceu a estas personalidades. E como primeira sugestão, eu trago-vos Brendan Fraser, que é um ator que marcou muito a minha infância porque eu adorava o filme A Múmia, de 1999. Era um filme que eu tenho um carinho muito especial. Aliás, eu gostava muito que existisse uma sequela ambientada no Egito, porque aquele filme é espetacular. É um filme que tem defeitos, é verdade, mas que eu adoro. Brendan Fraser nasceu a 3 de dezembro de 1968, nos Estados Unidos da América. Ele foi um ator que atingiu popularidade nos anos 90, principalmente no fim, através de filmes como A Múmia, que eu já falei mesmo agora, e também com filmes como George of the Jungle, e mais tarde, em 2008, também teve um filme no qual se destacou, que é A Jornada ao Centro da Terra. No final da década de 90 e no início de 2000, ele era muito requisitado à conta desses filmes de sucesso. Ele também teve alguns flops, alguns fracassos, mas quem é o ator que não tem fracassos no seu currículo? Todos têm, até podem ver o currículo Brad Pitt e Tom Cruise, George Clooney, todos têm fracassos. A Angelina Jolie também teve. E pronto, é algo normal. Mas era um ator que era requisitado para todo tipo de produções. Durante aquela época dos finais dos anos 90 e início da década de 2000, principalmente até 2008, mais ou menos, até essa altura, ele era um ator muito requisitado. Todos os estúdios queriam trabalhar com ele, todos os estúdios gostavam de ter esse ator devido ao carisma e também ao aspecto físico, porque era um ator que encaixava naqueles padrões de beleza de Hollywood. Ou seja, Brendan Fraser tinha todos os ingredientes para se tornar num próximo Will Smith, num próximo Tom Cruise ou num próximo Brad Pitt. Só que ele desapareceu do mapa. E o que será que aconteceu a Brendan Fraser? Como eu disse na introdução, ele iniciou-se na década de 90 com alguns filmes de pequeno orçamento e depois foi graças a George of the Jungle que ele explodiu. Essa versão de comédia de Tarzan foi um filme que recebeu críticas mistas, mas que foi muito bem recebido pelo grande público. E foi essa recepção por parte do grande público que lançou para outras produções e que mais tarde ele conseguiu o seu papel de sucesso em A Múmia, no qual é muito conhecido. E como vocês sabem, A Múmia foi um sucesso, foi uma série de filmes que recebeu mais 2 sequelas, A Múmia 2 e A Múmia 3, e depois também recebeu uma série de desenhos animados, tem uma série de videojogos, foi um grande sucesso, porque A Múmia era muito inspirada naquilo que observamos em Indiana Jones, e como vocês sabem, como todos nós sabemos, o público gosta desse tipo de filmes, e eu adoro mesmo. É verdade. Em 2000, ele participou de uma comédia romântica, é o Bedazzled, que ele interpretava um homem que tinha um pacto com o diabo e depois tudo corria mal. É uma comédia romântica que recebeu críticas negativas e que o público também ficou assim um pouco sem saber, sem ter uma opinião concreta. Agradou algumas partes do público e desagradou outras. Sinceramente, para mim é um filme que até gostei, está longe de ser bom, mas também está muito longe de ser mau, uma comédia agradável. Todos esses papéis de sucesso levaram a que ele fosse convidado para filmes populares, para blockbusters, como o Looney Tunes, Nova em Ação, que é um filme de 2003. E, inclusive, ele também recebeu convites para filmes de qualidade, para filmes um pouco mais artísticos, como foi o Crash, um filme vencedor dos Oscars em 2004. E pronto, na década de 2000, a carreira de Brendan Fraser estava em alta. Até que em 2008, ele começou a demonstrar-se um bocadinho desconfortável e negativo sobre a sua carreira. Quando, numa entrevista para promover o filme A Múmia 3, ele disse que já estava farto de participar em filmes de ação porque exigiam demasiado do seu corpo. Eram inúmeras as vezes em que ele ia parar ao hospital devido a lesões graves e isso estava a desgastá-lo bastante psicologicamente e também fisicamente. Entretanto, os anos que precederam também não foram nada bons para Brendan Fraser porque ele perdeu a mãe, de quem era muito próximo, e após permanecer 9 anos casado com a sua esposa, ele enfrentou um processo de divórcio muito trabalhoso, muito complicado, porque Brendan Fraser estava a ficar sem dinheiro e ele tinha que baixar a tutela dos seus filhos. Era uma tutela de 900 mil dólares, quase $1 milhão anuais que ele dava aos filhos. E o ator já não era muito contratado para alguns filmes e não tinha dinheiro, por isso foi uma longa batalha judicial. E tudo isso e mais outros fatores começaram a arrasá-lo psicologicamente. Mas o grande abanão, aquele grande boom que levou para uma espiral mesmo depressiva, foi quando Brendan Fraser se apercebeu que já não recebeu mais convites para participar em filmes. Imaginem o que é vocês terem a vossa carreira, serem pessoas de sucesso e de repente já não terem nada. Foi um grande choque para Brendan Fraser
e o ator passou por um período muito mau na sua vida, até que em 2018, numa entrevista para uma revista muito prestigiada, Brendan Fraser abriu-se e revelou que em 2003 sofreu uma agressão sexual por parte de Philip Burke, um membro de uma associação muito importante norte-americana, e esse acontecimento foi muito devastador para Brendan Fraser. Foi aí que ele entendeu que a indústria de Hollywood não era aquilo que ele pensava, não era aquele conto de fadas, e inclusive o ator, nas suas palavras, disse que nunca se sentiu tão vulnerável e tão sujo e tão fraco como durante aquela agressão sexual que ele sofreu. Nos últimos anos, Brendan Fraser já não participava em filmes de grande orçamento. Aliás, ele participava apenas em pequenas produções, porque existiam algumas pequenas produtoras que se lembravam que ele era um ator conhecido dos anos 90 e pronto, pagavam-lhe pouco e ele participava nesses filmes, nessas produções. Em 2016, ele participou numa série que é The Affair. Ele participou mais concretamente na terceira temporada, interpretou um polícia, e o ator refere que se sentiu um bocadinho deslocado daquela personagem porque ele próprio já não tinha tanta autoestima, ele próprio já não sentia nenhum sex symbol. E foi um choque voltar a participar numa produção de médio orçamento, uma produção não era um blockbuster, mas também não era uma pequena produção. E sentia-se que já não era aquela pessoa atraente para aquele ponto de vista de Hollywood, percebem? Porque em Hollywood há aquele padrão de beleza que todos nós sabemos, uma pessoa musculada, uma pessoa com um rosto definido, e ele já não tinha isso tudo. Ele já não era aquela pessoa com aquele corpo todo esculpido, todo trabalhado. Ele já não tinha esse corpo e já não estava dentro daqueles padrões. Entretanto, Brendan Fraser começou a trabalhar na série Doom Patrol, só que o ator não interpretava uma personagem em carne e osso, ele interpretava uma personagem na qual apenas dobrava. Ou seja, nós não víamos o ator, nós não víamos o aspecto dele, apenas ouvíamos a voz dele. E posso dizer que talvez tenha sido um dos últimos papéis mais importantes do ator e mais relevantes, até porque a série tinha obtido algum sucesso. E durante este período, entre 2016 e 2019, o ator dedicou-se também à fotografia, que foi um escape dele naquela época de depressão. Ele conseguiu controlar-se muito devido à sua paixão por essa área, e como eu disse, ele permaneceu muito escondido dos holofotes da fama. Recentemente, mais concretamente em junho de 2021, o ator surgiu uma red carpet num conceituado festival, e chegou à internet ao aparecer com um visual muito diferente daquilo que estávamos habituados. Felizmente, Brendan Fraser está a conseguir reintegrar-se na sua carreira como ator, e ele apareceu nesse festival para também promover o seu filme No Sudden Move, que é uma obra que vai estrear agora em julho. E em janeiro de 2021, ele foi confirmado no filme The Wall, que é um filme realizado por Darren Aronofsky, que é o mesmo realizador de Black Swan e de Mother, que são filmes conceituadíssimos, filmes muito prestigiados na comunidade cinéfila, e sem dúvida que se calhar é uma porta de abertura, uma porta de reentrada para Brendan Fraser em Hollywood. Eu espero que assim seja, porque ele merece. E pronto, esta é a minha rubrica, o que é que aconteceu a Brendan Fraser. Como eu referi, o ator foi um dos grandes ícones da minha infância e foi muito bom mergulhar no seu lado mais psicológico, descobrir o que ele aconteceu, porque eu não sabia. Isso exigiu muita pesquisa da minha parte e foi fantástico. Até me senti um bocadinho arrepiado e comovido quando li alguns pontos mais sensíveis da sua vida. E vá, muito obrigado por assistirem. Digam o que é que acharam desta rubrica, digam que atores já gostariam que eu explorasse numa próxima rubrica. E vá, até à próxima!